E aí, pessoal? Beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula das coisas de história completa para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de história na sua prova. Professor, por que você está tão risonho igual uma hiena? Por que você está rindo demais? É muito gostoso, é muito prazeroso dar aula para vocês. Isso se transforma em alegria. Beleza, pessoal? O e-mail historiacomp1@outlook.com, Facebook Insta. E você dá para mensagem no 3291650267. Continuando, resumo História do Brasil, parte 2. Cana-de-açúcar. Jesuítas. Faltou acento. Atividades econômicas, outras atividades econômicas, beleza? E sociedade, vamos falar um pouco dos homens livres, beleza, pessoal? Lembrando que essa parte aqui está no período colonial do Brasil, beleza? Continuando, vamos lá. Pessoal, vamos falar do açúcar. Quando Martim Afonso de Souza vem com a sua expedição para a colonização do Brasil, para a efetivação dessa colonização, ele traz as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Isso mesmo, a cana-de-açúcar que faz a tão gostosa garapa, que faz a preciosa cachaça. Cachaça sim, cachaça não. E também outras iguarias, por exemplo, o açúcar. Pessoal, por que o cultivo da cana-de-açúcar? Uma segunda atividade econômica. Pessoal, eu quero já adiantar para vocês aqui. Você tem algumas atividades econômicas que estarão dentro do Brasil nesse momento. Só que nós temos que entender uma coisa. Professor, quando eu falo de pau-brasil e passo para atividade açucareira, economia açucareira, quer dizer que o pau-brasil parou de ser extraído? Não. Nós temos que entender o quê? Uma atividade econômica, ela não substitui em total uma outra atividade. A outra atividade que foi substituída naquele momento, ela não para de ser feita. Por quê? Quando a gente estiver falando da economia aurífera, você ainda tem partes da economia açucareira. O que eu quero dizer com isso é o quê? Que a principal atividade econômica, a principal fonte de exportação no momento é o açúcar. Mas você tem extração do pau-brasil. Quando eu estiver falando de mineração, você tem extração do pau-brasil e também do açúcar. Então, uma atividade, ela não anula a outra, beleza? Ok. Mas por que a cana-de-açúcar foi escolhida? Primeiramente, Portugal já tinha experiência no cultivo do açúcar, da cana-de-açúcar, né? Da cana caiana. Eu já lembro da música, né? Eu não quero falar aqui agora, mas muita gente vai saber. Beleza? Depois eu canto ela quando eu lembrar a letra. Mas por quê? Primeiramente, o solo de Massapê, um solo propício ao cultivo. O clima propício ao cultivo. E o mercado, gente. O açúcar naquele momento era uma iguaria. Ah, eu vou me casar. Eu vou dar um presente para a família da minha noiva, da minha pretendente. Vou dar um saco de açúcar. Era uma iguaria, era uma coisa muito importante na época. Beleza? Continuando. Características da economia açucareira. Quais são as principais? Primeiramente, pessoal, é uma atividade rural, beleza? Ok. Mas é uma atividade litorânea.
Os principais engenhos de açúcar estão no litoral, pela melhor forma de transporte e também para escoar para a Europa. Monocultura, uma única cultura sendo produzida naquele determinado local. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Por quê? Quando a gente fala de monocultura, a cana-de-açúcar, as fazendas, os engenhos, eles tendem a se expandir. Quando ele se expande, esse engenho, ele empurra outras culturas, como por exemplo a pecuária. E a pecuária, gente, quando ela é empurrada por causa dessa expansão da cana, ela é um motivo de quê? Da interiorização do Brasil, da descoberta, né, entre aspas, do interior do Brasil. Beleza? Não só os bandeirantes, mas a pecuária tem um grande fundamento. Beleza? Os escravos africanos, principal mão de obra. Só que você tem quem? Os homens livres. E depois nós vamos falar sobre eles. Beleza? O latifúndio, a grande propriedade, o plantation, quase na monocultura, mas o latifúndio, a grande propriedade, grandes extensões de terras nas mãos de poucas pessoas. Olha o que eu falei para vocês. Bases lá do período colonial persistem até hoje. Problemas com reforma agrária. Beleza? E uma sociedade estamental. Uma sociedade estamental com difícil mobilidade de um estamento para o outro. Por quê, gente? Quando a gente fala de sociedade açucareira, nós temos aí dividido 3 estamentos, mas principalmente você tem aqueles livres e os não livres. Nos não livres seriam o quê? Os escravos africanos, beleza. Mas o que nós temos que entender? A dificuldade da mobilidade de uma pessoa de passar de um estamento para o outro. Por exemplo, uma pessoa livre, mesmo sendo um africano aforreado, ele tinha grande dificuldade de ascensão econômica dentro da atividade açucareira. Então essa dificuldade de mobilização de um estamento para o outro. Beleza? Isso é muito bem representado na Casa Grande de Senzala. Na Casa Grande você tem um grande proprietário, o senhor de engenho, pessoas livres. E lá na Senzala você tem o quê? As pessoas não livres. Beleza? Continuando. Os jesuítas. Pessoal, a Companhia de Jesus, criada lá em 1534 por Inácio de Loyola. E nós temos que entender uma coisa aqui fundamental. Gente, a história do Brasil está interligada com a história geral. Nós temos que entender o que? Nesse ponto, nesse momento, você tem as chamadas reformas protestantes. E nesse contexto, a chamada contra-reforma católica. Onde você tem, entre outras coisas, como por exemplo, a instituição de novo da Inquisição, do livro do Índex, e entre elas a criação da Companhia de Jesus, a busca de novos fiéis por Inácio de Loyola, os soldados de Cristo. Beleza, os jesuítas. Manuel de Nóbrega, o principal deles, vem com Tomé de Souza. Como eu falei para vocês, a chegada de Tomé de Souza também é a chegada dos primeiros jesuítas na fixação, aonde eles vão o quê? Principalmente na construção de aldeias ligadas a Manuel de Nóbrega, as ideias deles. Por quê? Essa construção de aldeias perto das cidades, das vilas, era uma facilidade do contato entre o homem branco e o índio. Beleza? Ok. 1553, José de Anchieta, os Passos de Anchieta, vai chegar e fazer um grande trabalho, porque ele vai auxiliar na elaboração do dicionário, na gramática indígena, facilidade. Beleza?
E principalmente, se falar de jesuítas, você tem que saber sobre educação. É o marco principal da educação no Brasil, porque são as pessoas que vão começar esse processo educativo, de ministração. Por quê? Além da pregação da fé, você tem o quê? O processo educativo por parte dos jesuítas. Lembrando que é a conquista de novos fiéis. Para você poder converter um indígena, um índio, para a religião católica, nesse caso, ou por algum meio, nesse caso, os pretextos da coroa portuguesa, você tinha que fazer o quê? Com que esse índio soubesse ler e escrever. Então, por isso os jesuítas, com essas aldeias, nesse caso, vão no processo de educação. Lembrando que, gente, você tem dois tipos de índios nesse momento, no contexto desse período colonial. Vocês têm os gentis e aqueles que são passíveis de escravidão. Ou seja, aqueles que são passíveis, aqueles que aceitam, beleza, vão ser aceitos, vão ser convertidos. Só que você tem tribos indígenas que não vão aceitar, você teria conflitos, e nesse caso, esses índios, através da guerra justa, poderiam ser escravizados. Beleza? Ok. Continuando. Esses jesuítas levaram esse barco da educação. Só que impunham o padrão europeu. Gente, isso aqui é uma coisa muito interessante. Por quê? Quando a gente fala de colonização, nós estamos falando de quê? Imposição de quê? De uma superioridade europeia, uma superioridade branca. Então, qualquer outras culturas que não se adequam às características que o europeu quer, elas serão o quê? Desvalorizadas. Então, durante esse processo colonizador do Brasil, você vai ter a desvalorização da cultura indígena, como também da africana. Você vai ter perdas dentro da cultura indígena, como costumes, como relíquias. Por quê? Por causa da imposição eurocêntrica. Ou seja, gente, isso é uma discussão a longo prazo, é uma discussão muito interessante, porque a partir do momento que você vê o indivíduo como sendo o outro, o diferente, você leva uma certa diferença, uma certa discriminação, e você tenta impor os seus valores. Isso é um grande problema, porque você perde com isso identidades dessas determinadas sociedades. Nem vou falar de tribos, porque tribos serão um termo pejorativo, um termo de inferioridade criado pela teoria eurocêntrica. O branco acima de tudo. Beleza? Isso é uma questão muito interessante. E eu vou estar falando isso, pessoal. Eu tenho uma playlist aqui sobre história da África. Também vou criar uma sobre a história dos índios e tudo mais. E vou identificar esses pontos para vocês. Beleza? Então, é uma imposição pelos jesuítas de um padrão europeu. Ou seja, você tem uma desvalorização da cultura. Tudo aquilo que não corresponde aos valores europeus serão descartados. Beleza? As mulheres nesse momento tem a parte da instrução escolar raramente, mas era as ideias de bons costumes, boas maneiras, etiquetas, né? Ideias, maneiras mais domésticas.
Beleza? Lembrando que nós vivemos numa sociedade ainda machista nesse ponto. Beleza? Que não dizer ainda hoje, né? Essa incógnita, essa pergunta. Beleza? Outras atividades econômicas, sem ser a açucareira. A região do Nordeste, você vai ter a parte pastoril, da pecuária, entre outros. Ou seja, são instalações simples. Por quê? A criação é uma criação extensiva, aonde o gado, nesse momento, ele é cultivado, né? Cultivado não, né? Ele é administrado solto. Ou seja, ainda mais tem pouca mão de obra. Beleza? Na região amazônica, os índios utilizavam, os europeus vão observar que uma região de dificuldades de você implementar uma atividade pastoril ou uma atividade açucareira por causa da floresta densa, eles vão observar que os índios utilizavam de ervas, frutas e também da fauna, como as araras, os papagaios, as chamadas drogas do sertão. Ou seja, o europeu vai pegar esses meios de arrecadação econômica e comercializar lá na Europa. Ou seja, gerar frutos econômicos para a coroa. Beleza? Continuando. A sociedade, nós vamos destacar aqui os homens livres, pessoal. Por quê? A principal mão de obra é africana. É uma mão de obra escrava. É uma mão de obra trazida da Europa de forma autoritária, né? Uma forma em que a pessoa vai lá, busca, traz o navio negreiros com péssimas condições. Lembrando que, gente, o europeu vai se instalar no litoral. Nesse comércio africano, pessoal, você tem a comitância, você tem a anuência, você tem a parceria de sociedades africanas com os europeus, fornecendo essa mão de obra através de guerras. Beleza? Mas nós temos que falar do homem livre. Quem que seria esse homem livre? Seja branco, pobre, mulato, escravo, forreado, mas principalmente o livre é aquele que não é escravo. Beleza, pessoal? Os mais pobres, mesmo assim sendo livres, serão marginalizados pelas sociedades, com poucas chances de ascensão social. Beleza? Aqui, principalmente, muitos autores e professores vão identificar esse período colonial com duas sociedades. De um lado, a sociedade açucareira, uma sociedade estamental, com dificuldade na mobilidade de um estamento para o outro, e de outro lado, uma sociedade mineradora, a sociedade aurífera, que tem uma flexibilidade na mobilização. Por quê? Encontrando uma determinada porção de ouro, a pessoa poderia ficar rica de um momento para o outro. Beleza? E esse homem livre tinha pouca estabilidade. Era um trabalho esporádico. Era mais do que menos uma mão de obra alternativa. Então, quando falamos de engenhos de açúcar, você tem trabalho principalmente de africanos escravizados, mas também de quê? Pessoas livres que vão trabalhar dentro do engenho. Por exemplo, na casa de Purgá, em outras localidades dentro da economia açucareira. Beleza, pessoal? E até mesmo em outras atividades. Beleza? Espero que tenha gostado. Lembrando que o nosso canal chama Este Sabre. Se inscreva em nosso canal. Aperte lá o sininho. Compartilhe. Lembrando que as playlists, você tem essas várias playlists aqui. Passa com várias aulas, desde resumão ESA, Especiais, Colégio Naval, Enem, Bombeiro Pernambuco, PM Pernambuco, entre outros, PM Bahia, até as principais playlists, que são 4 que eu estou falando para vocês, que é a de Pulo do Gato, dos principais temas que eu acho importante, e essas 3 aqui são fundamentais, pessoal. Essas 3 são super completas mesmo. Tem muita aula, professor, essas 3, sim!
mas elas são super detalhadas, super completas. Com uma playlist de história da América, história geral e de história do Brasil. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e valeu! Espero vocês na nossa próxima aula. Valeu, galera!